Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, queridos colegas pastores e líderes, Deus os abençoe grandemente. Que bom que vocês estão sintonizados aqui no nosso canal da Rede Inspire Online. Sejam muito bem-vindos. Que alegria poder saudar você no nosso quadro Inspire Sua Liderança. O objetivo deste programa no nosso canal é levar de forma mais aberta e abrangente a todos irmãos e irmãs que queiram buscar mais inspiração para a sua liderança através dos pastores da Rede Inspire de Igreja, homens de Deus, pastoras, mulheres de Deus que têm muito o que dizer e queremos então com isso, além do nosso portal que é interno, cheio de recursos para as igrejas e pastores afiliados, ter aqui no nosso canal uma forma mais aberta para que também venham a conhecer o que os nossos pastores que fazem parte da Rede Inspire, já há 10 anos a Rede Inspire, servindo pastores no Brasil e no mundo todo. Então, bem-vindo você que está conosco. Depois de assistir esta palestra, esta mentoria, se você assim o quiser, compartilhe com mais pessoas para que possam receber também esta rica palestra. Antes de apresentar o preletor de hoje, o nosso querido pastor Isaías Silvério, eu quero ler um trecho da Palavra de Deus e orar com você neste momento. Diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então, em Cristo, fomos livres, libertos, e não devemos voltar mais uma vida de concupiscência, preso ao pecado, mas estamos livres para crer e viver a vida na sua plenitude. E agora você tem em Cristo paternidade espiritual. Você não precisa viver mais na escassez da orfandade, nem na solidão da religiosidade. Você tem um bom pai que te adotou como filho, e um bom pai que é o melhor para o seu filho. E através da igreja local você tem a família espiritual para pertencer. Então quem tem Jesus tem tudo. Ande sempre nesta abundância do céu na terra, trazida pela palavra de Deus, e você verá que você vai chegar mais longe, vai alcançar o seu destino profético. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Pai do céu, obrigado por esse tempo, abençoe agora a palavra que vai ser ministrada pelo teu servo, pastor Isaías, que ele ministre com poder e graça e que vidas sejam inspiradas e edificadas, ministérios ampliados no nome de Jesus. Assim oramos, crendo que o Senhor tem o melhor para todos nós. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Vai falar conosco hoje pastor Isaías Silvério. Ele é um dos pastores voluntário da Igreja da Cidade em São Paulo. Isaías Silvério é executivo sênior de vendas da BIC do Brasil e da Pimaco do Brasil. Empresas líderes de mercado. Ele é formado em teologia, administração, pós-graduação, entrou na Johnson & Johnson, fez uma grande carreira, depois na BIC do Brasil, começando como executivo júnior e depois alcançando já novos níveis de liderança. Isaías Silvério também está trabalhando num novo livro e tem ministrado palestras. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada e a sua liderança inspirada. Então, assista esta palestra que vai edificar e ampliar a sua visão de liderança. Com vocês, Isaías Silvério. Um abraço, filho. Deus te abençoe e na próxima a gente se vê aqui nesse quadro de Inspire Sua Liderança. É com você, Isaías. Meu nome é Isaías Silvério, eu quero compartilhar com você uma mensagem para inspirar a sua liderança. Eu queria ler com você um texto de 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 9, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Eu fiz um grifo especial nesse versículo aqui no começo, pois os olhos do Senhor estão, eu coloquei que eles continuam atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles
que lhe dedicam totalmente o coração. Eu tenho uma perspectiva sobre liderança de que todo líder, ele lidera a partir de uma caixa de ferramentas. O que é essa caixa de ferramentas? São as experiências, os conteúdos, os relacionamentos, todo o seu arcabouço técnico, toda a sua vivência, experiência espiritual, tudo isso compõe a caixa de liderança de um líder. E olha aqui para mim, quanto mais abrangente, quanto mais repertório você tiver nessa caixa de ferramentas de liderança, mais efetivo você será. Nessa conversa eu quero apresentar para você aquela que é, na minha opinião, a principal ferramenta da caixa de ferramentas de um líder e de uma liderança eficaz. Eu chamo essa ferramenta de o poder da oração, a ferramenta mais poderosa do arsenal de qualquer líder. É essa ferramenta que vai te trazer a força necessária para a sua efetividade ministerial, para a efetividade da sua liderança, para você alcançar um triunfo daquilo que Deus plantou no seu coração, na sua igreja e no seu ministério. Então, nessa perspectiva de oração como uma arma poderosa no arsenal de um líder, eu quero te dizer uma coisa. Apesar de, em 2020, a gente estar vivendo, um ano completamente diferente do que vivemos nos últimos anos, eu acredito ainda que Deus, Ele nos pede, nos chama e nos convoca para um momento cada vez mais profundo de intimidade na escola de oração. Então a minha ideia aqui, nessa rápida conversa com vocês, é compartilhar alguns insights e perspectivas sobre como nós podemos então utilizar essa ferramenta de oração tão poderosa que Deus depositou na nossa caixa de ferramentas. E esse é o primeiro pensamento para você então desfrutar demais do lugar secreto. Primeiro pensamento, anote aí. O homem procura métodos aperfeiçoados. O homem procura métodos aperfeiçoados. Deus, ele procura homens aperfeiçoados. Muitas vezes, nos dilemas da nossa liderança, nos nossos problemas ministeriais, nos desafios que nós temos com a igreja, nós procuramos as melhores ferramentas, as melhores estratégias, os melhores conteúdos, as melhores respostas da perspectiva humana. Deus, ele continua contando cada vez mais com homens do secreto. É o secreto que vai nos dar todos os insights espirituais, todos os caminhos que nós precisamos, as alternativas e recursos para desvendarmos e solucionarmos os nossos problemas ministeriais, de liderança, os nossos desafios pessoais. É no secreto que nós somos aperfeiçoados por Deus. Não é errado você dispor, e eu encorajo você a investir na sua formação, no seu aperfeiçoamento, em você se munir dos melhores recursos que você encontrar. Mas mais do que tudo isso, o que vai fazer a diferença no seu ministério é o poder da oração na sua caminhada, no seu coração. O secreto é a maneira de Deus aperfeiçoar primeiro o seu caráter, depois a sua liderança. Uma das práticas que eu tenho na vida pessoal é o hobby do esporte, da atividade física, Então hoje eu tento conjugar basicamente 4 esportes, sou apaixonado por esportes, então o jiu-jitsu, a musculação, a corrida de rua e a bicicleta. E uma das coisas que eu tenho aprendido e percebido, por todo atleta, por todo aquele que tem a paixão pelo esporte, é que você nunca vai se tornar perito em qualquer tipo de esporte sem a prática e sem a disciplina diária. Nós só nos tornamos faixas pretas de determinada área se nós temos consistência. E é para essa consistência que Deus está nos chamando novamente. A consistência de ter um tempo de investimento no lugar secreto diariamente. Todo corredor que começa a ter a corrida como uma atividade no dia a dia, ele não consegue, nas primeiras semanas, fazer uma meia maratona, correr 21 quilômetros, correr 15 quilômetros. Mas, a partir da consistência diária, daqui a alguns meses, ele começa a correr distâncias mais profundas.
E esse é o insight que eu quero deixar com você. Deus te chama para uma vida de disciplina, de desfrute diário, para que você tenha cada vez mais profundidade no relacionamento com Ele. Então esse é o primeiro insight. Mais do que estratégias poderosas, precisamos de homens poderosos em oração. Segundo insight, a qualidade e a quantidade de sua oração determinará a efetividade de sua liderança e do seu ministério. Tiago capítulo 5, verso 16. Olha que texto precioso. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Uau! Poder e eficácia estão atrelados à qualidade e à quantidade de sua oração. Eu trouxe aqui uma citação de Amy Bounds, que é considerada um dos grandes escritores sobre a temática de oração, e ele diz o seguinte: todo líder que deixa de ter a oração como fator de peso em sua vida e ministério é fraco na obra de Deus e fica sem poder para projetar a causa de Deus nesse mundo. Uau! Uau! Que confrontação nessa citação. O líder que é fraco em oração, ele é fraco na sua efetividade ministerial. Talvez seja esse o grande gargalo ou o grande ponto de atenção pelo qual nós precisamos voltar as nossas energias e investimento, né? Muitas vezes os problemas, os desafios, os obstáculos que você precisa vencer no seu ministério não estão mais lá fora, mas eles estão aí, pertinho de você, no seu lugar secreto, no seu lugar de encontro diário com Deus. Uma outra citação de Spurgeon, maravilhosa, o pastor Batista Spurgeon, ele diz o seguinte: acima de todas as pessoas, você, eu, Isaías, nós devemos nos distinguir como homens de oração. Deve orar como cristão comum. Nós devemos orar sim como cristãos comuns. Caso contrário, nós seríamos hipócritas. Ore mais que os cristãos comuns. Caso contrário, nós seremos desqualificados do cargo que ocupamos. Se na qualidade de ministro você não ora bastante, você deve ser digno de pena. Se for displicente na devoção ao sagrado, não é apenas digno de pena, mas também o seu povo, e virá o dia que você sentirá vergonha e ficará confuso. Não tem como, a oração, o tempo secreto, é de fato a arma mais poderosa na caixa de ferramentas de qualquer líder. Terceiro, não temos apenas momentos de oração, a oração é o nosso estilo de vida. Efésios capítulo 6, verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Hoje em dia, uma das palavras da moda no mundo dos negócios é o lifelong learning. O que é isso? É a aprendizagem contínua, é a sua disposição de reaprender constantemente, de se atualizar constantemente. Mais do que uma escolarização, você precisa estar constantemente melhorando a sua educação. A educação não passa a ser mais momentos, mas estilo de vida. Da mesma maneira é a nossa jornada de oração. Nós não temos apenas momentos de oração, mas toda a nossa vida, as 24 horas do nosso dia, precisa ser baseado num estilo de vida de oração. Essa é a chamada que Deus tem para a gente, o lifelong praying. Uau! Imagina só o que aconteceria com o seu ministério, com a sua vida, com os seus relacionamentos, com o seu alcance, com a sua influência, se você voltasse, atualizasse e melhorasse o seu estilo de vida de oração. Quarto insight, um ministério produtivo é um ministério que prioriza a oração. Marcos capítulo 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus é o nosso grande modelo, referencial e inspiração para esse estilo de vida de oração. Ele, antes mesmo de o dia começar, ele já estava orando, porque ele entendia que para ser eficaz naquilo que o Pai o chamou para fazer, ele precisava de abastecer o coração, a mente, os pensamentos, regar tudo, toda a sua agenda com a oração. Por isso,
Quanto mais oração você coloca no seu dia, mais eficaz você consegue ser. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: se eu não gastar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém a sua vitória naquele dia. Eu tenho tantos afazeres que eu não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. E nós conhecemos, nós somos impactados pelo legado e pela história de Martinho Lutero. Ele também dizia o seguinte, olha que bacana: aquele que orou bem, também estudou bem. Muitas vezes a gente tem um viés intelectual, um viés técnico, nós produzimos muito conteúdo, mas nós esquecemos do tempero principal da vida espiritual, que é a oração. Atos capítulo 6, verso 4, uma outra fonte de inspiração para a gente é a própria vida e o ministério dos apóstolos, né? Numa bola dividida que eles tiveram ali no começo da igreja primitiva, eles chegam a uma conclusão em Atos capítulo 6, verso 4. Eles falam assim, ó: a partir de agora, as nossas prioridades serão: nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E hoje, aqui em 2020, que é o momento que nós estamos gravando essa mensagem, ainda nós somos impactados pela obra, pela vida e pelo legado também dos apóstolos, né? Nós somos a continuação do livro de Atos. Uma outra fonte de inspiração para você é uma citação de: nenhum homem pode fazer uma obra grandiosa e duradoura para Deus se não for um homem de oração. E nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo à oração. Então olha aqui para mim. Quanto mais efetividade, quanto mais resultados ministeriais você almejar para a sua vida e para a sua igreja, mais tempo de oração você precisará dispor, você precisará investir, você precisará alocar na sua agenda. E por último, há poder pela oração disponível para você. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Faça um grifo aqui, pessoal, e tudo. Grave aí também a palavra tudo, porque eu não sei qual é a sua necessidade, quais são os seus desafios ministeriais, quais os problemas tiram a sua paz, o que você precisa romper na sua liderança, quais são os próximos passos ministeriais, o que você precisa fazer para avançar na sua vida pessoal. Quero te dizer uma coisa: há poder disponível para você através do secreto. Todas as suas necessidades, todos os seus problemas, todos os seus desafios podem ser levados até o trono de Deus através da oração. A oração, ela dá senso, sabedoria, alarga e fortalece a nossa mente. Em Bounds ele fala que o retiro secreto é um professor perfeito e uma escola perfeita para o pregador. O nosso pensamento é abrilhantado e aclara o nosso coração. O pensamento, ele nasce da oração. Eu te encorajo, te parabenizo, eu sou grato pela sua vida, pelo seu investimento no seu ministério, na sua liderança, através desses recursos, através da Rede Inspire. Mas, além de todos esses recursos, existe uma escola perfeita, existe uma escola de aperfeiçoamento diária disponível para você. E ela se chama lugar secreto. É aquilo que Jesus ele nos ensina em Mateus: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Uau! Então eu deixo uma pergunta para você. Como está a sua vida de secreto? Como está a sua vida e o seu investimento na oração, na comunicação diária com Deus, para você se tornar cada vez mais um líder e um ministro efetivo? Eu quero terminar então essa nossa reflexão sobre a arma mais importante na caixa de ferramentas de um líder, expressando um desejo, uma oração para você, que está baseada aí em Mateus capítulo 6, verso 6, que diz que no secreto Deus nos recompensará. Eu oro, eu desejo, eu profetizo de que as maiores e melhores recompensas da sua vida, da sua liderança, dos seus relacionamentos, da sua influência,
do seu alcance e da sua efetividade ainda estejam por vir através do poder maravilhoso da oração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.